Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Ellen Frota. Ela que é CEO e dona da consultoria MCX. Ela também é co-fundadora e host do podcast CX na Real. Mãe da Lara e apaixonada por café. Ellen, muito obrigado por aceitar o convite e conta rapidinho pra gente um pouco da sua trajetória e depois a gente aprofunda um pouco mais os detalhes. Ai, Matheus, prazer é meu estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de verdade, que eu acho que é isso que a gente precisa, inclusive no nosso nicho, né? Boa. Trazer o que acontece dentro dos bastidores das empresas. Então, realmente é um prazer estar aqui, faz parte muito do meu propósito. Minha trajetória, vamos lá. Eu fiz uma transição de carreira, por profissão, eu sou advogada, ainda tenho número da OAB, mas não advogo mais. E essa transição de carreira não foi porque eu não gostava, né? Tem gente que faz transição de carreira porque eu não gostava da área e foi descobrindo. Eu não falo que foi assim, eu sempre fui apaixonada pelo direito. Atuava no contencioso civil na época e o que me incomodava muito? Quando chegavam os processos, né, eu era líder de escritório, então eu tinha muitos clientes, acompanhava os processos, gosto de indicadores e via muitos erros. Eu olhava assim, falei, mas por que isso aqui tá assim? Nossa, por que isso chegou até aqui? Que coisa pequena para chegar num processo, por que isso não foi resolvido lá dentro da empresa? E aí, isso você vê uma vez, você vê duas vezes, e o que eu fazia? Eu chamava os meus clientes, né, as empresas, e fazia reunião mostrando, ó, a gente tem isso aqui de processos, essas aqui são as causas do nosso processo, e olha a quantidade, estamos crescendo nessa causa de pedir aqui, só muda o nome das partes, o que está acontecendo aí internamente? E os clientes gostavam disso, porque eles não identificavam, né, eu fazia reunião geralmente com os donos dos negócios, e aí eles gostavam, então eu fazia essa reunião, eles levavam para dentro da empresa o que eu tinha identificado como advogado. E um dos meus clientes, que eu tinha muito processo dele na época, eu sou absurdamente grata a ele, falou, então tá bom, você que cuida e enxerga essas coisas, traz o departamento jurídico interno. E eu atuava em escritório, eu falei, bom, jurídico, não sei o que é dentro de uma empresa, eu só atuava em escritório. Ok, vou continuar dentro do meu universo. E aceitei. E fui dentro de um corporativo. Chegando lá, Matheus, não durei nem um mês fazendo o que eu fazia. Porque eu vi nascendo. Antes eu via no papel só, a raiz dos problemas. Eu vi nascendo. Falei, não, como assim? Olha, vocês não sabem tratar cliente aqui? Cadê a estratégia? Aí eu via lá... Cadê? Você documentou, formalizou, né, como advogado? Cadê a escrita? Você formalizou isso? Não, formaliza. Isso só no meu mundo jurídico. Sim, sempre com viés que você tinha de documento, de garantia. E aí eu escutando essas coisas dentro da empresa, eu falei, não, pera. E aí eu cheguei pro presidente da empresa e falei, olha só, eu vou enxugar gelo, vocês não estão sabendo atuar com estratégia para não vir processo, porque a minha meta sempre foi zerar processo. Eu gosto de causa raiz de problema, resolver causa raiz. Então, eu tinha essa meta lá com ele, quando eu assumi o interno, era zerar processo. Falei, como que eu zero o processo? Tá nascendo, daqui a 6 meses isso aqui tá no meu colo, não quero. Aí ele falou, então, doutora, já que você identificou, então a partir de agora é seu. Foi assim. Puta, que legal. Esse cara foi... Foi. Não, ele é um empresário incrível. Sou muito grata a ele, porque ele identificou em mim até um talento que eu nem imaginava, nem tinha percebido. Né? E na época, como advogada, o que eu fiz? Não, vou pensar. Como assim? Vou pensar? Não sei. Eu não sou mais jurídico? Como assim? Por enquanto eu era advogada, agora não sou mais? Não, e eu tinha acabado de finalizar minha pós em processo civil. O que eu ia fazer com processo civil no mundo corporativo? Nada. Aí, né, o que eu fiz? Tudo bem, eu assumo isso, mas mantenho o jurídico comigo. Porque eu não quero, porque eu sou advogada, né? Eu não sou advogada, vou, tá. E aí, a partir daí, eu falei, ok, o que eu faço para entender de negócio, de administração de empresa, de cliente, e eu tô falando disso há 10 anos, né? Tá. Então, eu não falava de experiência de cliente Sim. na época, era atendimento. Falei, tá, como que nascem? Como que nascem os problemas aqui? Então, eu pegava todos os processos, todas as sentenças, e como meu objetivo era zerar o processo, eu pegava todas as sentenças, analisava o que o juiz entendia que a empresa fazia de errado. Depois disso, eu vinha para dentro da empresa e mudava o procedimento. Então, o juiz falava assim, a empresa não comunicou o consumidor, que era varejo de material de construção.
Então, é bem desafiador, né? A empresa não comunicou o consumidor. E aí a empresa tinha comunicado, tinha ligado só. Mas só ligou e não formalizou. Não tem nada... Aí o que a advogada fazia? Colocava o processo de formalização. Instituir CRM. Aí mandou e-mail. Aí o juiz... Aí o procedimento já mudei. Sim. Aí o juiz entendia, não, só o e-mail não funciona, o cliente não vê, né? Porque lá tem a inversão do ônus da prova. Então, tá bom, então vamos não tinha WhatsApp na época, né? Vamos estabelecer uma régua de SMS. Então, a cada momento da jornada específico... Vai um SMS. Vai um SMS. E aí, em momentos muito de dor, por exemplo, no momento de entrega do material de construção ou da finalização de uma obra, se o cliente não assinava, a gente mandava o quê? Telegrama. Que aí eu pegava do mundo jurídico. No mundo jurídico a gente faz isso para a prova. Que funciona o telegrama a prova. E aí a gente foi, através, no começo foi disso, né? Essa foi a minha visão da época. Não era a visão cliente ainda, era a visão interna proteger do processo. Exatamente. Mas o incômodo estava lá. O incômodo estava lá, mas a minha defesa era... E eu virei advogada dos clientes. Tá. Então, eu falava assim, se eu não entendi isso, o cliente não vai entender. E o cliente não entendendo, dá brecha, ele vai na justiça. E sabe o que me incomodava muito, Matheus? Como você trabalha com varejo, você está falando com CPF. E aí, quando eu ia para as audiências, eu via ali aquele momento do o cliente tremendo, sabe? Na frente, entrava na audiência, ele não sabia onde sentar, o que fazer. É muito marcante negativamente para o cliente. É desconfortável. Desconfortável demais, aquilo vira história. É história de família. Vai contar no Natal essa história com essa empresa. Olha só o prejuízo que não é para essa marca. Então, eu falava, eu não quero esse cliente lá. Primeiro que você perde dinheiro, segundo que você gera um vínculo ruim. E aí eu via muito no olho do cliente, ele estava com raiva, porque destruiu minha obra, atrasou, eu tô aqui perdendo tempo. E na frente, de novo, eu como advogada, eu sabia onde sentar, com quem falar, a hora que eu falava com o juiz. Quem não vai nesse mundo do judiciário tem medo de falar com essa autoridade, né? Sair de lá preso, existe isso. Uhum. Então, eu via e falei, mas não quero essa dor pro cliente. E eu falava isso na empresa, na época, enquanto jurídica, né? Olha, eu não quero essa dor pro cliente, isso é muito ruim, tem que sair um preposto daqui, tem todo um aparato, um movimento, né? Que é recurso da empresa, desperdiçado. E aí, assim, e graças a Deus, na época, esse presidente, ele tinha muita a visão do cliente. Ele só não sabia como executar isso na prática. Ele compartilhava dessa mesma dor que você compartilhava, mas não tinha técnica para... Não tinha. Então, ele me deu carta branca. Eu estudei muito. E fui desenvolvendo e traçando um monte de processos. Porque... Você pode falar o nome da empresa? Fica à vontade. Madel Madeiras. Posso sim. Então, na época, a gente tinha muitas reclamações, justamente por não trabalhar. Era uma empresa que tinha a intenção de resolver os problemas. A gente está falando de novo, gente, de uma obra, material de construção, né? Isso é complexo. Só que, como que eu mostrava isso para o cliente? Como que eu falava que eu era uma prestadora de serviço, né? Um fornecedor de material ou uma prestadora de serviço que estava do lado dele. Eu lembro que eu treinava, assim, a toda a equipe, falando assim, a gente é parceiro. Se o cliente teve problema antes ou depois de nós, isso não nos cabe. O que nos cabe enquanto ele está conosco, a gente fazer o nosso melhor. De entender especificidades do tipo, por que eu estou fazendo essa obra? É pro quarto de um bebê. Eu instalava piso de madeira, né? E madeira é bom para bebê, porque anda, é quente e tal. Então, é para um quarto de bebê. Então, o CRM era aberto com prioridade. Aquela criança vai nascer. É uma prioridade. Isso eu coloquei na fila, na frente, sabe? Você criar uma hierarquia de prioridades ali, né? Exato. Então, você potencializa o quê? O relacionamento com a marca e o cliente. Então, a gente... quando eu saí de lá... Quanto tempo durou de você ser uma terceira até você sair de lá? 7 anos. 7 anos, tá. E você, não desmerecendo, mas você era uma mera advogada, terceirizada, e saiu de lá como o quê? Como na diretoria da empresa. Tá, eu vou entrar nesse ponto depois, continua. Saí de lá. Por quê? O que eu percebi que eu também não sabia? Estudando de CX e estando ali no meio da história. Eu comecei ajustando a parte do atendimento. Então, comecei no saque. Aí, estabelece CRM e estrutura. A jornada ali dentro do atendimento efetivo. Só que o problema não está ali.
Ali é uma fonte riquíssima, gente, riquíssima de dados. O problema não está no atendimento. Uma vez que você sabe atender o cliente, né, como saque, o problema não está lá. Então, inevitavelmente, eu precisei ir para a parte administrativa, para a parte operacional, para a parte comercial, dando treinamento. Então, inevitavelmente, você começa a ter uma necessidade de ir em todos os departamentos. Porque senão você não entende como o negócio funciona, para que você ajuste e o seu negócio, a sua estrutura, não seja impeditivo do relacionamento com o cliente. Perfeito. E aí você decidiu sair de lá, você vai fazer o quê? Então, aí quando eu decidi sair de lá, foi bem dolorido, eu nem me imaginava, assim, como eu construí a minha carreira, né, dessa transformação lá, e eu gostava muito das pessoas, eu nem imaginava. Mas surgiram oportunidades de outros clientes, porque eu já me tornei conhecida na área, né? Como case, até no Reclame Aqui, porque era uma empresa que... Estava lá embaixo e foi lá pra cima. E ganhou prêmios e tal. Então, eu era muito reconhecida como case. Então, mandava as pessoas lá, do Reclame Aqui, mandava lá justamente para entender o que eu tinha feito de jornada. E eu falei, não, mas já está feito aqui. Já está construído. E eu amo começar, assim, pegar a muvuca. Esse é o meu perfil, pegar a muvuca, pegar a mata e brava. Você gosta de transformar, você não gosta de manter. Não, meu perfil é transformação. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu já transformei aqui. A cultura, 7 anos, já tá sólida. Você tem ajustes constantes, né, de evolução natural. Uma melhoria contínua, mas a transformação já foi feita. Já foi feita. Tá. E aí eu falei, acho que tá na hora, chegou a hora. E aí, né, a gente faz muita oração, pede sinais para Deus. As coisas acontecem, você vai identificando, entendi isso daqui, entendi esse sinal. E eu saí para empreender e fundar a MCX. Foi aí que você já saiu para montar a sua consultoria? Foi aí que eu saí para montar a minha consultoria. Tá, tem bastante coisa aqui então. A primeira delas é assim, ó. Quantos advogados com a mesma posição que você tinha olharam para uma empresa dessa, viram um monte de problema chegando e pensaram assim, cara, sei lá de onde vem, nem me interessa, nem quero saber, é mais processo para mim, eu vou ganhar mais dinheiro quanto mais processo tiver, sem pensar no resto. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é você de uma área técnica que tinha todo o incentivo para não se preocupar com isso, aquilo coçou em você. Me incomodava mesmo. Então, você te incomodou e acho que foi isso que te... Enfim. Daí você tem um outro lado que é... Puta, você tomou um risco de sair do escritório e ir para a empresa e tomou um risco maior ainda de sair da sua área. Se você estivesse se perdendo, se estivesse virando alguém meio genérico, né? O que está acontecendo ali com você? E aí você topou esse desafio, então, tomando risco. E também entendeu assim, tá, eu tenho esse negócio dentro de mim, mas eu preciso estudar. E aí você foi, mesmo fora de horário de trabalho, fora do padrão, você foi fazer o diferente, mesmo já tendo estudado. Putz, já percorri um super caminho para ser uma boa advogada, vou meio que, em teoria, jogar tudo fora, para começar tudo de novo, e você falou, vou. Então, assim, é um outro ponto que me chama bastante atenção, né? E, Matheus, eu tenho que falar, aqui é de mundo de verdade. Claro, eu gosto muito de trazer o mundo de verdade, porque às vezes a gente escuta determinadas pessoas que chegaram já num nível que você olha, né? Aí você fala, nossa, eu quero chegar ali também. Aí você fala, nossa, mas eu não me vejo, né? Não cria conexão do que é possível. Quando você falou de trabalhar muito. Quando eu fiz essa transformação de carreira, né? Que eu falei, ok, eu assumo o pós-venda na época... Eu trabalhava, não é brincadeira, não é forma de falar aqui. Eu trabalhava 20 horas por dia. Você ralava. Mas assim, jovem, né, gente? Jovem, quem tá jovem, tem energia, aproveita. 20, literalmente, meses a fio, 20 horas por dia para dar conta. Por quê? Eu precisava estudar muito. Eu precisava estudar a empresa, que eu não era formada em administração. Eu precisava entender como funcionava. Empresa no geral, aquela empresa... O que é business, entender de cliente, de vários perfis de cliente e as técnicas, que técnica que eu uso. Então, eu trabalhava muito, muito, muito. Então você teve atitude, você fez muito mais do que aquela coisa, não, eu fui pago para apertar esse botão. Não. Eu aperto esse botão. Cara, beleza, você vai apertar esse botão e você vai passar o resto da sua vida apertando esse botão. Então, eu brinco assim, você investiu antes, é isso que é investimento. É você investir para poder colher lá na frente. Então, você se dedicou, trabalhou mais do que você era paga para fazer e por isso você chegou onde você chegou. Então, são esses pontos. E aí, terceira questão, seu foco. Você focou no problema, problema do cliente. Assim,
foda-se o resto, não sei de nada e não tem problema, mas eu sei que aquele cara não tá feliz e eu tô ali para servir ele. Então, o seu foco estava correto. E o resultado de tudo isso foi, cara, eu fiquei famosa. E aí, ao ficar famosa, você teve a opcionalidade, e de novo tomou um outro risco, Muito. que você podia não ter tomado, mas te criou a opcionalidade de poder, cara, eu posso agora abrir uma consultoria porque eu tenho renome para fazer. Olha que maluquice, em 7 anos, quanta gente que tá começando a carreira agora, vai demorar, os que vão chegar 20, 25 anos, 30 anos para chegar lá como diretor, e você chegou em 7, fez o trabalho e saiu disso. Eu acho que essa é a primeira lição que vale para todo mundo. Cara, para de fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Abraça, faz o diferente, toma risco. Ah, eu tenho medo de passar vergonha. Passa, foda-se, faz. Acho que esse é o primeiro grande lição que a gente tira aí do seu histórico, tá? Eu nunca vi, eu estudo muito biografia, eu gosto de entender como as pessoas pensam. Eu nunca vi, e aí me corrijam, eu tenho certeza que você também estuda comportamento, eu nunca vi alguém que tenha o mínimo de sucesso para a pessoa mesmo, né? Porque o que ela considera sucesso. Exato. Que não tenha feito isso. Que não tenha... Entregou primeiro e recebeu depois. Não existe. Não existe. Primeiro você planta. Quando eu trabalho no desenvolvimento de pessoas, aí tem muitos colaboradores que querem ser líderes, tem um perfil de liderança, mas eles falam justamente isso, mas não sou pago para isso. Me promove que eu vou... Eu não tenho esse cargo. Não funciona assim. O cargo vem depois. Depois você assumiu a posição, o cargo vem. Exatamente, né? É isso. E aí eu queria saber métrica. Quando você entrou na Madel e quando você saiu. Porque você contou a história, mas eu quero saber, você consegue algum número, alguma coisa que você pode abrir? Sim. De quanto que era custo proporcional ao faturamento e quanto processo e tal? Tá, eu vou falar... Enfim, o que você tiver de número. Da parte jurídica, né? Tá. Porque eu tinha a meta de zerar, lembra? Sim. Então, quando eu peguei esse cliente, a gente tinha muitas efetivas reclamações. A gente tinha no judiciário uns 800 processos. Que era quantos por cento dos pedidos ou quantos por cento do faturamento? Era muita coisa. Era muito alto. Era muita coisa. Tá. Muita coisa. Para varejo, é muita coisa, né? A gente eu já chegava, às vezes, o juiz falando assim para mim, e aí, doutora, condenação hoje? Mas isso me dá uma raiva, e eu falava assim, você nunca mais vai falar isso para mim. Sem potente. Mas você vai lá para apanhar. Não era mentira. Sim. Mas eu não gostava, então isso me alimentava ainda mais. Tá. Foi agora que eu resolvo lá dentro, Então custa o que custar. Era uma empresa 7 anos antes que devia ter um tamanho muito menor, porque ela foi crescendo, 800 processos. Exato. Então era para crescer proporcionalmente e terminou em quantos? Quando eu deixei, a gente tinha 38 processos ativos, só que mais de 80% a gente já tinha ganho, o cliente estava recorrendo, né, que é direito dele. Não, é surreal. E outra coisa, ao longo disso, a gente ganhou litigância de má fé, o juiz deu para vários consumidores. Falou assim, como você tem coragem de vir aqui falar isso dessa empresa? Assim, na sentença. Eu amava isso. Porque assim, eu fiz o meu melhor. Em todos os momentos eu fiz o meu melhor. Eu tinha uma equipe do saque absurdamente incrível, e a gente saía e ia na casa do cliente, a gente não conseguia comunicar, ia lá. Tudo isso era documentado. Tudo documentado. Então, eu chegava o caminhão... Então, quando o caso chegava ali pra ele, o juiz falava, você tá de brincadeira. Chegava o caminhão, eu tentei entregar. De novo, gente, eu vou falar que a gente não tá no mundo de hoje, né? Os documentos não eram assim. Então, o que eu fazia? Falei, mundo jurídico, como a gente documenta no mundo jurídico? Eu botava jornal. O motorista ia lá com o jornal, tirava uma selfie na frente da casa. E aí, eu lá, colocava no Google a casa do cliente, do juiz. O GPS. Tava lá. Não tem o que fazer. A parte da empresa fez muito bem feita. E o juiz falava assim, litigância de má fé contra o consumidor. Nossa, então você vê, inverte o ônus da prova. Que você chegava lá e só apanhava para um negócio que o cara estava te defendendo. Coisa mais rica. Que legal. Cara. E o objetivo e de novo, a diferença da mentalidade do dono. O dono, Armando Adel, eu sou apaixonada por ele, assim, uma gratidão absurda por ele até hoje, legal. Por ele ter acreditado em mim. Ele tinha disso, e ele abraçava. Então, não vamos nem... Tem audiência hoje. Ele, doutora, não tem como a gente fazer um acordo? Porque ele entendia essa dor do cliente. Lá de trás. Lá de trás. Então, a gente tentava o máximo de... Mesmo a empresa, muitas vezes, certa... A gente queria ser feliz. Resolver para não levar o cara para daquela experiência ruim que você falou. Exatamente, porque é o nome da marca. Eu posso ganhar na justiça? Posso. E, de novo, o que eu ganho como marca com isso? E não é à toa que a Madel hoje é tão grande e tem tantas lojas e é super forte. Eu até estive lá outro dia para olhar a porta, assim. Que legal. Na minha reforma agora eu estive lá. Viu, Perto de casa tem um.
Não, muito bacana. E daí, fala um pouquinho, antes de entrar na consultoria, tá? Nessa parte da Amadel, da onde você bebeu? Conhecimento aí mais técnico mesmo, a parte de CX, de atendimento, de relacionamento, onde você bebeu para aprender tudo isso que você foi implementando? Eu sei que tem muito de você, mas o que você... Tem muita coisa externa, né? Tá. Porque lá naquela época era bem pouco, tinha muita coisa de CS mais aqui. Bebi em questões do Reclame Aqui. Então, eu ia lá e fazia todos os cursos. Eles davam... Eles davam cursos lá dentro, treinamento, fazia todos os cursos, fazia benchmark. Então, eu via na empresa, tem empresa que fuçava, nosso papel é fuçar as coisas, sim. né? O que está acontecendo aí no mundo? Quem que conseguiu? Eu ia lá e, gente, cara de pau. Você mandava contato, oi, tudo bom? Até hoje é assim. Tá. Olha, assim, aqui, desculpa te incomodar, mas eu tenho uma dúvida, eu não sei solucionar essa dúvida. Eu tô começando agora nessa área. E eu vi que você já tá super... Eu vi e tal, você pode me ajudar? Você pode compartilhar comigo? E assim, geralmente, quem faz... Não hesita em compartilhar, ele sabe, ele passou por dor. Sim. Fala, com certeza, vem aqui, vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café, ou faz um call, independente de onde é. Mas eu fiz muitos cursos assim, então, eu vou fazer curso de atendimento, curso de reversão, curso de vendas. Aí até que eu fiz o meu MBA mesmo, de experiência de cliente. Tá. Aí... Só um ponto. O Reclame Aqui era o ponto que jogava na sua cara o quão ruim você era. Era total. E aí você olhava para aquela pessoa, aquela figura, aquela empresa que estava te apontando o dedo e dizendo que você era ruim e recorria a ela para falar assim, tá bom, então me ensina como é que é ser melhor. Você não era dodói, odeio Reclame Aqui, é uma porcaria. Não, você, muito pelo contrário, você fala assim, então tá bom, se você tá apontando que eu sou ruim, mostra quem que é bom que eu vou atrás, dá um curso para olha a diferença de mentalidade, né? Não, mas por quê? A gente tem que ser real. O Reclame Aqui é uma plataforma. Quem que tá ali expressando dor é o consumidor. Aí, o que eu tinha em mente? É uma plataforma que o cliente expressa dor. E eu não solucionei, então, por isso a minha carinha tá feia, tô lá na ranqueada mal e tal. Se eu fizer certo, dentro, a lógica, o cliente vai também lá falar bem de mim, vai falar que eu reverti. Então, te aprender. Errar, todo mundo erra. Como que eu resolvi a questão? Né? E, de novo, eu quero muito trazer aqui, que é em material de construção. Material de construção... A obra é muito boa. A obra, o cliente está fora da casinha. Eu falava, e ele está com muitas dores. Muitas dores. Se tem um lugar que vai dar ruim, é na construção. Então, assim, se eu entendo o momento dele, ele está com dor. Eu não estou com dor. E aí eu pensava assim, né? De novo, com a minha cabeça jurídica. Eu sou um CNPJ e do outro lado tem um CPF. Eu tenho inúmeras cabeças aqui pensando sobre isso. E do outro lado eu tenho alguém com dor. É injusto. Ele é hipossuficiente. É injusto. Então, assim, o que eu faço? Eu que tenho que provar o que eu faço. O interesse é meu como marca. Sim. Então, a gente cria essa metodologia. Eu vou falar uma outra coisa aqui, tá? Requisito em transformação de cultura. Que isso, para mim, é inegociável. Mesmo clientes que eu disse fora da casinha, né? Mesmo sentindo dor, nunca, sob hipótese de ser para mim inegociável até hoje, falar mal de cliente. Isso pra mim não funciona. Porque a partir do momento em que eu tô atendendo o cliente, aí eu falo, nossa, que cliente chato. Acabou. Eu não vou fazer o meu melhor por ele. Não vou fazer o meu melhor. E outra, eu não estou honrando, ele me escolheu. Ele escolheu uma empresa. Então, se ele me escolheu, e eu aceitei, né? Porque a gente não é obrigada. O mínimo de gratidão você tem que ter. Então, até hoje, assim, existem... tudo bem, eu sou ser humano também, tem hora que dói o cliente complexo. Quem trabalha comigo, quem já trabalhou, é isso. Cliente é complexo, ele está num momento de vida diferenciado do seu. Você está trabalhando. Você tem que performar na sua melhor vida. Ele não está com dor, então não se compara. Sim. Porque a gente vê muito disso assim, o cliente me olhou estranho. E daí? Você está trabalhando? Ele não? Sim. Você está trabalhando? Ele não? O cliente foi mal educado comigo. Eu falei, 2 erros não fazem um acerto. Então, se ele foi... não é... Você tem a capacidade de reverter. Porque você está trabalhando. Sim. Ele não está trabalhando. Ele é pessoa física, você é pessoa jurídica. E não é sobre você. Você está representando alguém. Você
está representando uma marca. E a marca espera de você... Que tem um valor, que tem uma lógica, que tem uma estratégia. Outro posicionamento. Gente, parece óbvio, mas o óbvio não existe. Isso, Matheus, isso no dia a dia faz muita diferença. Beleza. Conta um pouquinho agora da transição. Como é que foi, primeiro, ter coragem de falar, vou largar tudo isso que eu fiz, aqui eu sou a Ellen, fodona, tá? Super reconhecida aqui na empresa, o presidente me ama, tô super bem, confortável. Como foi largar disso e começar a consultoria, a decisão, primeiros clientes? Conta um... Foi bem desafiador, porque ao longo do meu processo, né, de 7 anos, em transformação de cultura, o mundo real, de novo, é bem difícil. Bem difícil. E eu não tinha estratégia de pessoas, depois a gente entra nisso, né? Então, eu tinha esse propósito da marca e colocava esse propósito de uma maneira... É o certo a ser feito. Então, custe o que custar, esse é o certo a ser feito. E eu não tinha o tato necessário. Você com o caminho para implementar, para dar mais certo. Você fala assim, azar, é verdade, você é tratorzão e vou... É isso. Ai, a pessoa tá sentindo dor, problema seu, engole o choro. Foca lá no começo da minha carreira, sim. né? E, então, ao longo desses 7 anos, eu passei por muitos momentos de querer desistir, de falar, mas tá tudo certo, por que as pessoas não fazem isso? A gente saiu de uma reunião estratégica, todo mundo quer chegar nesse resultado, no primeiro obstáculo, desandou tudo. Sim. Então ao longo, eu criei muita... Você vai criando casca, né? Você apanha muito, você apanha demais. Tá. Você tem que querer muito transformar lugares. O seu propósito tem que estar muito forte. E só que aí, né, já no final, eu já tinha construído isso, né? As pessoas já me conheciam, entendiam, e eu já passei a ter técnicas, né? Com a transição, o que, de novo... Quando a gente entende o nosso porquê. Isso eu trago muito dentro das minhas mentorias que eu faço, dentro dos meus clientes, a gente entender o porquê. Por que a marca faz isso? Se todos os colaboradores souberem o porquê, você arranja força. Tá. E para mim, Matheus, uma das coisas dentro dessa transição foi a minha maternidade. Então, eu tinha uma possibilidade de ser uma mãe muito mais presente. Porque você trabalha no mundo corporativo, você não tem hora, né? E muita demanda, são muitos colaboradores. Na sua jornada de chegar a trabalhar 20 horas um dia ali, imagino. Então, aí o que eu coloquei na balança? Eu vou arriscar muito, ok? Só que eu preciso tentar. Porque eu tenho um porquê muito sólido, que era a minha filha. Tá. Então, eu quero levá-la no pediatra. Eu quero ir numa reunião da escola e tá tranquila e não saber que tem lá 500 pessoas me ligando. Eu quero isso. Então, eu tinha muito o meu porquê. Ampliar a minha ação, levar CX de verdade para as empresas, combatendo algumas coisas aí que eu não gosto. E junto disso, do meu lado pessoal, eu ser uma mãe mais presente. Perfeito. E como é que foi esse momento, assim? Bem legal, você tomou uma decisão, para você fazer sentido, maternidade, eu vou poder ajudar muito mais empresas fazendo isso. Como é que foi assim? Tá, eu vou falar com as pessoas primeiro, eu largo primeiro, o que você fez primeiro, como é que foi a transição mesmo? Então, quando eu falei, ok, é isso mesmo, eu fui conversar com o meu presidente, e que foi muito difícil nessa hora, conversar com ele, trazer isso, ele não esperava, nem eu, né, efetivamente, até pouco tempo eu não vislumbrava isso, mas eu falei, ok, é disso que eu quero agora, e eu sou muito firme, quando está nos meus inegociáveis, eu sou muito firme. Tá. Então, tá bom, eu vou arriscar e falava assim, eu sou mãe solo. Então, me falava, mas como que você vai sustentar sua filha? Né? Aqui você tem uma segurança, falando, eu não sei como eu vou sustentar, fazendo aqui o que eu faço aqui em várias outras empresas. É o que eu tenho, eu me tenho como material. O meu ativo recurso. sou eu. Exato. E como já sou conhecida no mercado, as pessoas já me pediam, vem aqui. Já teve algum... Já, Tá. as pessoas, vem aqui, traz a sua metodologia, como que você faz. Eu falei, ok, então eu tenho um mercado, existe essa possibilidade, é o futuro. As empresas que aplicam CX são empresas prósperas. Eu tenho a metodologia, o conhecimento, tenho a força de vontade. Então, é isso. Tá, aí você saiu. Uma coisa, eu liguei pro meu pai, pro meu irmão, né, com minha família, conversando. Aí eu falei com eles assim, ó. No pior das hipóteses, se eu não conseguir pagar o plano de saúde da Lara, vocês pagam pra mim? Esse vocês pagam?
Eu queria essa Aquela certeza. segurança, né? Demais. E aí, ele falou, lógico, eu falei, então tá bom, é disso que eu preciso. Eu Tá. preciso dessa segurança e o resto a gente faz. E foi assim que começou. Daí você saiu da empresa. Saí da E aí empresa. começou a ter essas conversas que já te procuravam. Falaram assim, agora eu tenho uma Aí consultoria. logo eu já fechei uma consultoria. Já fechei a consultoria. Quem foi o primeiro cliente? Pode, se não puder contar. Foi uma empresa de locação de itens de festa. Tá. Muito legal também, muito, muito estratégico. Eu sou muito grata a elas. E então, como dentro da minha experiência a gente vai para todos os departamentos, a gente entende como funciona, fazer o diagnóstico em CX, você percebe, isso aqui não tem a ver com CX, mas dá para ver que você tem um gargalo aqui. Então, contrata outro consultor, dá uma olhada nisso daqui. Então, até hoje, dentro dos meus clientes, eu falo, olha, isso daqui não é... Eu não atuo com isso, mas você tá com um gargalo aqui, que isso daqui já impacta na nossa estratégia. Então, aí foi uma empresa de locação de artigos de festa, aí foi uma casa de repouso também, E você foi pegando, não tinha essa frescura não, eu só trabalho com empresa muito grande? Jamais, quanto mais nichos eu pegava, e até hoje pego, então desde uma indústria até um profissional que quer começar certo, eu pego, e eu adoro, porque CX é você ser flexível, né? Você entender quem é a empresa, para quem é, e você cria o como. Então, eu falei, ok, eu consigo fazer isso numa indústria, numa empresa grande, numa startup, num varejo, num consultório de odontologia. Então, eu fui em vários segmentos e, sabe, as pessoas, Ellen, você aplica disso? Eu falei, não sei, deixa eu conversar. Deixa eu entender as suas dores. Essa dor aqui... Eu consigo, tá. Não, isso aqui faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim, isso aqui, beleza. Isso aqui, você ainda não tá no momento, você não tem dores o suficientes. E tá quanto tempo você tá empreendendo? Já na... 4 anos. Tá. E aí nunca precisou nesses 4 anos que o seu pai pagasse o plano de saúde da Lara? Precisei. Precisou? Precisei. Legal. Precisei. Você teve baixos aí? Nossa, tive baixos e por diversos motivos, né? Tivemos um período de que eu atuava muito no varejo fechado, muitos investimentos que não foram feitos, muitos contratos que iam para frente não foram, e aí eu tive que segurar, e quando eu tive que segurar, aí vem a humildade, sempre, de falar, peraí, eu preciso de ajuda. E que não tem problema nenhum. E ok, faz parte. E as pessoas não entendem que empreender e construir uma empresa, você tem picos, né? Um dia você fala assim, cara, estourei. Tem 3 propostas na mesa, estão para fechar, tô rica. No dia seguinte, as 3 motivos diferentes caem, você fala, fudeu, não vou ter dinheiro para pagar minha... É constante. Não é qualquer perfil que empreende, né? Falando de comportamento humano, não é qualquer perfil que empreende. É muito louco. E você começou a se envolver com educação também, né? Na Forte Educacional. Como é que foi esse processo? Exato. Foi convidada? Não foi? Como é que... Fui convidada quando eu fiz MBA. A coordenadora do meu MBA, né? Ela me chamou. Ela falou assim, olha, me convidaram para instituir o MBA de marketing digital e também de CX. Só que em CX eu queria você junto comigo, porque você é especialista da história, né? E eu falei, ok, aceitei. Porque quando a gente atua com CX, você vê que falta mão de obra. Falta pessoas demais que entendam de negócios, que resilientes, que vão lá e vão aplicar, que tenham essa flexibilidade, que façam além do óbvio, além do esperado. E então eu falo, mas eu sinto essa dor como empresária. Eu quero colocar consultores e é muito desafiador você achar consultor que tem essa linha. Então é mais fácil formar pessoas. Claro. Aí foi isso. E você é só coordenador ou você dá aula também? Eu dei aula, então. O que acontece? Esse MBA a gente apertou um pause por questões lá internas, mas eu também dava aula. E agora, lá em São José, eu também já fui convidada para dar aula no MBA de inovação, trazendo experiência de cliente. Legal. Não tem jeito. Compartilhar conhecimento. Eu tenho a seguinte ideia, Matheus, que eu sou muito abençoada. Deus me colocou esse conhecimento. Não é certo eu não compartilhar. Isso eu aprendi da minha família, compartilha conhecimento, aprenda muito e compartilha. E aí, quando eu fui entender de gente, estudar neurociência, né, que é uma das minhas especialidades, o que eu vi? Falei, nossa, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo.
E que interessante. Quanto mais... Então, ganha-ganha, né? Eu coloco aquilo que chegou até mim no mundo, compartilho e tenho a oportunidade de firmar os meus conhecimentos. E Legal. aí você mantém sempre, você estuda, porque você quer entregar melhor para os alunos. Quando alguém te tira uma pergunta que você não sabe responder, você fala, opa, pera, eu não sei agora, mas eu vou... Exatamente. Eu vou saber. E aí você aprende com esse processo. Aí você vai lá e conversa com outras pessoas da área, que você admira, que já passaram também por isso. Aí você bate na porta e fala, ó, essa parte eu não sei, me ajuda. Você sabe que eu comecei um movimento bem pequeno. Conheci um garoto que era super bom, mas nunca tinha conhecido de programação. Eu lembrava que eu sabia, por causa da empresa, que precisava de muito programador no mercado. E daí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar a você aprender. Eu não sei nada de programação, deixa claro aqui, mas vou te ajudar com pessoas para te ajudar a aprender isso aqui. Só que depois você vai ter que ensinar para 2 pessoas. E a gente começou a fazer uma pirâmide ali dessa galera. Hoje ela tá rolando ainda, é tímida ainda, deve ter umas 15 pessoas que estão nessa. Vários já estão trabalhando na área, mas é muito disso. Primeira coisa que eu percebo é, a pessoa que acabou de aprender um assunto, então, se eu acabei de aprender CX, talvez eu seja melhor para ensinar o básico para alguém que não sabe nada do que você que já está lá na frente. Porque eu vou lembrar daquilo que eu tive dificuldade no começo e vou passar para aquela pessoa. Tá frescador, né? Segundo, que existe muito esse movimento. Então, eu vou forçando eles a colocar a gente embaixo do outro, porque tem essa cadeia. Eu pergunto pro de cima, se não souber, aprendo, porque eu achei que eu sabia, mas eu não sabia, e reforço ensinando pro de baixo. Então, acho que é uma lógica muito mais barata, viável, e funciona muito melhor para a cadeia toda de aprender e ensinar ali. E como que a gente funciona, né? Vamos lembrar lá da escola? Quando o professor estava lá dando a matéria, aí a gente anotava aquilo que a gente achava. Aí ele falava assim, anota que cai na prova. Porque quando você coloca o foco, eu tenho que ensinar isso para alguém. Eu já sei que isso vai acontecer. Então, imediatamente, o meu foco tá ali. O que é? Deixa eu anotar, vou lembrar. Aí eu vou lá. Então, o meu compromisso é muito maior. Sim, sem dúvida. E aí você falou um pouco de neurociência, né? De comportamento humano. Porque no final as pessoas olham CX e é muito o que você fala. Cara, eu preciso entender de gente. Quanto mais eu entender de gente, mais o todo fica fácil. E aí eu vou descobrir gap e vou aprender técnicas daquele gap. Tranquilo, isso é fácil. Mas se eu entender o ser humano... E aí o ser humano como a pessoa dentro da empresa, o profissional dentro da empresa, como cliente, se eu aprender dessa dinâmica toda, eu vou estar à frente de muita gente. Como é que foi que você caiu em neurociência? O que você aprendeu? Conta. Prazer, eu sou a Ellen. Eu era ignorante em pessoa. Eu tenho que falar isso. Por quê? Quando eu... Lá vou voltar. Quando eu estava estruturando os processos e os procedimentos, eu focava em processos e procedimentos, como uma boa, né, advogada, lei, né, que era o meu mundo. Então, eu vou fazer isso com a cabeça lá de novo, é o certo, as pessoas vão seguir. Porque na sua cabeça funciona assim, né? E aí você achou, eu sou a Ellen, sou um ser humano, todo mundo é igual a mim. Se eu faço, por que você não consegue? Sou melhor que ninguém. Sim. Se eu faço, por que você não faz? Sim. E aí, não fazia. Então... eu lembro muito que a gestora do RH, na época, minha amiga muito querida, Ser de Luz, ela falava assim pra mim, chamava doutora, né, pelo mundo jurídico, doutora, isso me marcou tanto, doutora, o que você fala é muito nobre, só que as pessoas não compreendem pela forma que você fala. E aí eu li a minha mensagem, assim, tipo, uma mensagem do grupo, por exemplo, eu li a minha mensagem e falava, mas eu fui educada, eu cumprimentei as pessoas. Aí eu falei, o que tem tem nada de errado aqui? Mas tinha, porque eu era direta no certo. Impositiva. Impositiva. Galera, então, esse é o certo, façam. Esse é o certo, façam, né? Meio óbvio, mas o óbvio não existe. Então, o que eu... na época, eu não queria entender de gente. Eu não gostava. Hoje eu faço desenvolvimento humano. Sim. Na época, Matheus, eu não gostava. Você queria resolver o problema dos processos. Tem 800, menos gente possível. Tem que ter menos processos. Menos gente possível. Exato. Tá. É só ligar os pontos. Tá desenhado. Daqui, depois jornada do cliente, depois vai pra cá, e depois daqui vai pra lá. É só ligar os pontos. Então, o que eu percebi? Não tá ligando os pontos, não tô chegando no meu resultado. Ainda tem causa raiz a ser solucionada de problema, né? Porque eu pensava assim, essa é a minha mentalidade. O que eu faço, eu presto atenção. Esse é um problema recorrente? Se a resposta for sim, o que eu faço pra eu nunca mais ver esse problema? Me dá a sensação assim, trabalho mecânico. Por que eu tô resolvendo isso aqui de novo? É perda de tempo. Por que eu tô nisso de novo? Resolve uma vez pra nunca mais acontecer, né?
Então, eu queria ligar os pontos. Faz aí para as pessoas ligarem os pontos. E não ia. Aí tinha esses desencontros de relacionamento. Alguém triste que não performava. Alguém cansado que não performava e tal. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu tenho que estudar de pessoa. Foi assim, foi na dor. Tá. E não foi com prazer, né? Foi com raiva. Foi obrigação. Eu vou entender essa desgraça aqui também. Eu já entendi o resto. Enfim, corta. Ok, deixa eu entender. E na hora que eu fui, né, como técnica, o que eu fazia como técnico? Eu achava que comportamento era eu que queria. Eu simplesmente apertava o botão quero e mudo. Aí eu falei, não, então eu não quero entender de comportamento. O que o RH faz é superficial. Deixa eu entender como um ser humano funciona. Base químico-física. Então, deixa eu entender a química envolvida no ser humano. E aí, na hora que eu descobri que sim, nós somos primitivos, sim, nós somos emocionais, sim, 90% do tempo a gente está no inconsciente, sim, quando a gente está com dor, a gente não pensa mesmo. Sim, eu falei, nossa, então assim... Tantas crenças Começou minhas, a te abrir assim a cabeça. Tantas crenças minhas caíram nessa época, Matheus. Aí eu voltei, aí eu pedi perdão pra minha equipe. Porque eu era tóxica, sem saber. De novo, aí eu falo, né? Esse ditado existe, não é à toa. De boas intenções, o inferno tá cheio. Não tenha dúvida disso. Por quê? O certo não basta. Não bastava eu estar ali cheia de propósito se eu não sabia que o propósito era executado por pessoas. E as pessoas têm repleto de humanidades. Tem muitas humanidades. Então, do tipo, do acolhimento, errou, pedir desculpa. Pedir desculpa. Pronto, resolveu. Era só isso que a pessoa queria. Tanto cliente quanto interna. De falar de erro. Olha, errei, de se colocar como... primeiro, né? Errei, gente, errei. Ó, não tô bem para lidar com isso. A minha química interna não tá boa. Eu tô super estressada, não dormi essa noite. Aí eu percebi, falei, caramba, então eu lá 20 horas trabalhando, eu poderia performar muito mais se eu tivesse dormido. Pra fazer a faxina interna, né? Sim. Aí eu fui começando a desmistificar. Eu falei, olha, o ser humano é diferente da máquina que eu queria que fosse. O jeitão que era apertar o botão e produzir. E aí eu fui estudando. Então, eu fui na base, o que eu coloco assim, como que eu estudei pessoas. Imagina um iceberg. Então, lá embaixo, né, efetivamente, o que move o iceberg é a nossa base químico-física. Então, entender que depois aqui, a gente está no estúdio, então não tem luz natural para gravação. Daqui a 2 horas, estaremos com sono. Eu vou começar a abrir a boca, você também. Mas é porque você não está interessado em mim? Ou aqui? Não é disso. É porque a gente já está produzindo melatonina. Químico, eu não mando nisso. Então, com estratégia, e aí eu levava isso para os meus clientes, né? O varejo, Ellen, vem aqui ver os meus vendedores, todos os meus vendedores, olha só como eles estão sem atenção com o cliente, todo mundo com sono. Aí eu ia lá falando, calma, não me contrata. Deixa eu analisar seu ambiente. Eu ia lá, não tinha luz natural. Falei, é por isso. Você está exigindo que um ser humano performe, sendo que a essência biológica não está sendo honrada. Ele não vai performar. Por melhor que boa intenção que tenha, não vai. Eu acho que eu tinha uns 20 e pouquinhos anos quando eu percebi, me assustei, como o clima afetava o meu humor. Eu sempre fui um cara bem humorado, tudo, mas eu percebi, falei assim, caramba, um dia... E não é questão de frio ou calor, era sol e chuva. Tivesse aquele dia meio feio, tudo, não dá muita vontade de trabalhar, não dá muita vontade de fazer as coisas. E quando tava um dia bonito, cara, animado, feliz e tal, quando eu percebi, eu fiquei assustado comigo. Falei, não é possível. Eu sou um cara autoestimulado, animado e tal, como é que eu tô sendo impactado por isso? Impacta. Impacta total. Tem um outro estudo que um cara, ele defende que a gente processa carboidrato e proteína em níveis diferentes. Então, ele sugere assim, você vai comer uma proteína, um carboidrato, você vai misturar carne e frango, não vai, um só, um carboidrato, e você vai comer, eu não lembro qual que era primeiro, tá? Mas você come primeiro espera 5 minutos e depois você come a proteína com o vegetal, por exemplo. E como eles processam em lugar diferente, você coloca no lugar certo, você vai precisar de muito menos energia para processar aquilo, inclusive o vegetal ajuda a processar a carne, e aí você não tem sono depois do almoço. E eu testei por umas vezes, é impressionante. Depois a disciplina para fazer isso, tem que ter e tal, sim. Mas é maluco, como às vezes você fica morrendo de sono depois do almoço, e quando você toma uma atitude dessa, porque você entende seu corpo, você começa a não tomar. Então, é só um exemplo para
Aí você corroborar pensa com o assim, seu... né? Nossa, como essa constatação que eu tive, eu falei, nossa, como que a gente é primitivo ainda, né? Caraca, como que a gente é primitivo? Então, eu entendi quando eu chego falando certo, sem entender o momento, sem ter a fala correta, né? Não é só o que, é o como. O que acontece? Eu, como CX, agente de transformação, o que eu sou? Eu sou ameaça. Então, se eu, como ameaça, tá todo mundo lotado de cortisol ali. Eles querem fugir de mim. Eles querem fugir do que eu tô falando. Então, pera. Eu tenho uma base, mostrar que eu não sou ameaça. Não precisa produzir cortisol comigo. Eu sou do mesmo time. Eu pertenço ao mesmo sistema que você. Existe tem um negócio chamado sociobiologia. E aí ele fala, basicamente é o seguinte, cara, o ser humano viveu em pequenos grupos de 200, 100, 500 pessoas por milhares de anos. A gente não foi feito para viver um grupo muito grande. Tanto que você começa a ver na internet, depois que você... Porque assim, eram pequenos grupos, esses grupos cresceram, viraram cidades. Mas mesmo em cidade, você não morava na cidade inteira. Você morava no seu bairro, com a sua família, os seus amigos ali. Então você tinha a sua cultura ali, você tinha o seu jeitão de viver. E você nem encontrava o cara que morava do outro lado da cidade. Quando você pega esse ambiente gigantesco de um monte de gente vindo junto e coloca na internet, começa a ter briga. Porque era o que acontecia quando um pequeno grupo encontrava outro. Porque e que bom que um grupo que não tinha esse preconceito, ó que maluco, não é que eu tô dizendo que a gente tem que ser preconceituoso, eu tô dizendo que é natural do ser humano ser preconceituoso. Eu encontrava um outro grupo. Se eu fosse muito bonzinho, vem me abraçar, às vezes outro grupo vinha me matar. Sim. Então, esse grupo que era bonzinho não está aqui hoje para contar a história. Só sobraram os grupos que eram muito precavidos e tinham medo do diferente. Isso. Então, quando a gente tem preconceito com alguma coisa, alguém, você não tem que se culpar. Você tem que falar, cara, isso é natural eu ter esse sentimento, mas eu vou me treinar porque isso não é uma coisa boa de ter preconceito. Eu acho que é ruim. E hoje em dia a gente não precisa mais ter o preconceito, mas ele é natural porque a gente é um primitivo. Exato. Então eu preciso treinar minha cabeça para bypassar essa coisa natural e não ter mais aquele preconceito. Mas as pessoas, elas começam a encarar de um jeito meio amo e odeio, elas não querem entender o processo, elas não querem entender como funciona e como usar isso a seu favor, né? O primeiro passo de tudo como você muito bem trouxe, é a aceitação. Eu aceitar, e porque antes de novo, né, eu sou a primeira a falar dos meus erros. Antes eu não me aceitava essas minhas limitações. Então, com tudo que você não aceita, esquece, você travou, você não vai mais. Você bloqueou aquilo, seu cérebro entendeu, você não vai entender mesmo. Então, quando você aceita, cara, eu sou primitiva, meu Deus, quanto sentimento que eu tenho. Eu tenho que tratar isso, eu tenho que respirar mesmo. Nossa, preciso da luz solar, fato, eu preciso dormir, que droga. Não, e aí, quando você se entendeu, e aí só para continuar, finalizar, que eu lembrei que eu estava falando, para finalizar então a Ellen se entendeu como o outro também é, então ela deixa de se apresentar como um inimigo, aquela tribo diferente, o cara vai ter preconceito, não vai nem querer escutar, porque ela é meu inimigo. Eu vou me afastar dela, que é o que você fazia antes. E aí a Ellen começa a usar artifícios e argumentos e jeitos de se comunicar muito parecidos com o dele, e ele começa a tratar ela como um amigo, e fala, pô, então essa pessoa é do mesmo clã que eu aqui, então deixa eu escutar, porque aí faz sentido. É isso. E eu passei até a máxima assim, eu quero ser feliz ou ter razão? Porque antes era ter razão, no mundo jurídico, ter razão. Nem só ser feliz, né? Eu quero atingir o objetivo final, que é esse, ou ter razão. Felicidade tá ligada ao meu resultado. Sim. Então, quando eu percebi, assim, aí eu, entendendo de gente, aí você fala, mas nem que se eu me adaptar, eu consigo chegar. Então, eu ponho um intermediário. Vem aqui. Aí eu pegava lá o gerente do saque. Vem aqui, ó, fala com aquela pessoa que eu falando... Meu jeito vai dar errado. Vai dar ruim. Não funciona. O certo, sozinho, não vai. E aí você pode usar até o ego corporativo a seu favor. Então, você chama o gerente do saque, você começa a fazer perguntas para ele, e direcionando ele para ele pensar no que você quer pensar junto. Aí, aquilo fica natural para ele, que foi ele que pensou. E aí ele vai querer, puta, eu pensei numa coisa genial aqui, eu vou levar para a equipe. Olha, é manipulador, é meio maquiavélico, mas no bom sentido, né? Você tá conseguindo incutir naquela pessoa uma outra cultura e você sabe que ela vai ser um disseminador de cultura, porque naturalmente ela já, naquele grupo, ela já é a pessoa que é uma referência, então todo mundo vai seguir aquilo que ela faz. Eu vou usar muito o seu gancho aí dessa perspectiva de manipulação, que eu acho muito interessante, né? Quando a gente... eu falo disso, da gente entender a linguagem do outro para chegar no resultado.
Então, quer dizer que se eu quero ir nos Estados Unidos, eu quero fazer compra, eu quero viajar lá e tal, eu aprendo inglês. Eu vou lá e me comunico em inglês. Isso é manipulação de quem tá lá? Não. Eu só tô falando a linguagem deles, pra Uhum. eles me entenderem. Porque se eu chegar, eu vou na Rússia, eu não sei falar russo. Aí eu vou lá, eu não sei me manifestar em nada, eu começo a xingar o pessoal porque vocês não estão querendo me entender. Não é Não tem disso, o interesse cabimento. é meu, de novo. De quem é o maior interesse da história? É meu. Então, a partir do momento que eu tenho interesse, eu me responsabilizo por ele. E você também se coloca como uma figura, pô, quem tem mais maturidade? Eu ou o operador de call center que acabou de começar a trabalhar? Cara, sou eu. Eu tenho que me adaptar e fazer que aquilo aconteça, não ele, né, forçar o contrário. E aí você falou, as pessoas têm um pouco de preconceito com persuasão, e eu acho que tem duas maneiras de você convencer alguém a fazer alguma coisa. Por persuasão e por coerção. Então eu acho maravilhoso persuasão. Porque coerção é a pessoa vir colocar uma arma na minha cabeça, ou me ameaçar de alguma coisa e falar pra eu fazer. Puta, eu não quero esse momento. Mas eu te dou todo o direito de vir explicar alguma coisa e eu vou raciocinar e ter um senso crítico mínimo ali pra dizer, cara, isso que ela trouxe é legal. Então eu não vejo como uma... Ah, não, ele é persuasivo, é manipulador. Eu até usei a palavra maquiavélico, mas, cara, não tem nada de... Não tem problema nenhum. A pessoa tem que fazer isso e a gente tem que ser treinado a ter um senso crítico pra saber, pô, esse cara é meio charlatão, deixa eu abandonar isso. Ou... A Ellen me trouxe 10 coisas, ela é super bem intencionada, mas essas duas aqui eu não concordo, essas 8 eu vou aproveitar pra mim. E tá tudo bem. Eu não preciso, ou é tudo da Ellen ou é zero da Ellen. Esse mundo polarizado, né? Né? Entre o branco e o preto existem tantas escalas de cinza, né? Exato. E quando a gente aprende isso, você sabe que, no fundo, não tem o certo ou errado. Quem tá certo? É quem tá usando branco? É esse cinza aqui? Ou é aquele preto? É o que você escolheu ser. Sim. Você escolheu ser isso, aí sim você tem uma base de referência. Então, honre com o que você escolheu. Ponto. Eu quero ser outra coisa. Seja fiel à sua escolha, né? É isso, é ter essa clareza. Ellen, conta pra mim do CX na Real, que é o seu podcast, como é que começou, porque eu sou super interessado em aprender boas práticas aqui. Começou de novo também com um propósito, Matheus, eu sempre fui muito em palestras, né, dentro do mundo do CX. No seu aprendizado, no meu aprendizado, eu ia muito. Aí eu achava muito interessante, falei, que bonito. Tá bonito demais. Tá muito... Isso é lindo. Que coisa bonita. Eu queria trabalhar com isso. Porque, na realidade, não funciona assim. Na realidade, se você não tiver esse jogo de cintura, se você não entender de gente, de comportamento humano, se você não tiver essa... as pessoas... não é isso, mas mais fácil de compreender. Essa politicagem. Ou seja, o seu incômodo foi, puta, tem muita coisa legal, que o cara fala super bem, palestrantes super bons, mas não tem a realidade. Não tem a realidade. Foi esse gap que você quis pegar. Muito. E aí, o que eu via? As pessoas falavam comigo assim, nossa, Ellen, fui lá, fiz uma transição de carreira, cheguei na empresa, tomei porrada da cultura inteira e eu não sabia disso. Então, bem-vindo ao mundo. E aí, o que acontecia? Eu ia fazendo, né, as reuniões, eu sou comercial da minha empresa, né, eu ia fazendo as reuniões com os clientes, e eles vinham com essa mentalidade lá da palestra, que eles também escutaram. Eu quero isso, Elia, eu quero esse resultado. Eu falei, tá, mas a gente tem um preço a pagar para isso. Não quero isso. Então, eu falei, não posso. Eu marquei uma reunião com o Fernando Rocha. A gente se conhecia de LinkedIn também, e a gente trocava muita figurinha sobre paternidade. Tá bom. Né? Eu acredito verdadeiramente, quando a gente é pai e mães que estão aqui me escutando, a gente tem uma dupla função e responsabilidade na vida quando a gente coloca um ser humano. A gente tem que realmente criar um ser humano melhor para o mundo e, ao mesmo tempo, deixar um mundo melhor para esse ser humano quando ele for. Porque se você fizer só uma das coisas, deu ruim. Você cria alguém maravilhoso, tá lá, cheio de princípios e tal. Eu nem olho pra cá e fico só do lado de fora, focado no mundo. E aí coloquei um ser humano terrível, né, sem valores. Então, nós, como pais e mães, temos essa dupla responsabilidade. E eu trocava muita figurinha com o Fernando disso. A gente marcou um café, eu cheguei nesse café
se bufando, porque eu sou brava quando eu vejo as coisas erradas. Aí eu cheguei bufando, falei, Fernando, por que ninguém fala do mundo real? Aí eu faço uma reunião aqui comercial, o dono da empresa viu uma palestra bonitinha lá, falando de CX, frufru, que é fácil. E aí não é, porque não é fácil. Não, e aí atrapalha o seu trabalho, né? Parece que eu sou mentirosa. E atrapalha o trabalho dele também, porque ele não vai contratar a verdade, vai contratar uma falsa, enfim. E a expectativa, né? Então ele vai se frustrar, porque a frustração vem de uma expectativa. E aí vai queimar CX. CX. Então vira um... Falei, Fernando, por que ninguém fala disso? Meu sonho, eu falei assim, tava tomando café, pra variar, né? Eu falei, por que ninguém fala? Meu sonho é colocar a boca no mundo e falar o mundo real. E aí ele falou, então vamos. Eu falei, então vamos. E aí vocês criaram. E aí a gente criou o podcast CX na Real, que foi na mesma época da questão da pós-graduação da Ford. Tá. Então eles abraçaram a causa. Na época a gente fez no estúdio a nossa primeira temporada, fizemos talks lá dentro da faculdade. Além do podcast, fizeram outras coisas. Também. Tá, então, criar essa comunidade de... Eu não quero falar aqui de... polêmico, não quero falar aqui sobre cliente feliz, não quero falar sobre colaborador feliz, eu quero falar de mundo real, não vou falar de CX, de palco, aqui é a realidade, as nossas dores para conseguir fazer aquilo acontecer. O quanto que eu poderia ir à vontade, Matheus, assim, traçar uma linha reta. E assim, é fácil. Se eu pudesse, né? Que delícia. Vai lá, vai reto. Mas a vida real não funciona dessa maneira, não é? Então você tem que dar voltas e voltas e voltas para esperar, né? Para qualquer tipo de inovação, são 3 variáveis que precisam acontecer ao mesmo tempo. A tecnologia, a estrutura e pessoas. Então, quando você entra na empresa, você vê, ok, tem tecnologia... Tem uma estrutura e 0 pessoas, cultura. Então, para eu conseguir implementar ali o CX, eu vou dar voltas, porque mudar a mentalidade, mudar a cultura, é semente constante, inúmeras formas de fazer todo mundo olhar para o mesmo lugar, sabe? Então, eu quis isso. A gente trouxe muitos convidados de dia a dia, assim, de profissionais que atuam de verdade, que chegaram lá e convido aqui as pessoas a nos ouvir. A gente está na 2ª temporada para falar disso. Eu apoio muito. Tá no YouTube, tá no Spotify? Spotify, todas as plataformas de streaming também tem no YouTube. A gente fez muitas lives, também subimos lá no YouTube. E tá tudo lá dentro. Tá Legal, tudo lá. Legal. Sabe que você ia adorar a Márcia Pesuto, que ela era head de CX lá na DASA. E ela falou uma coisa pra mim, acho que não sei nem se foi no ar. Ela falou assim, cara, eu não entendo por que não tem um evento pra falar de problema. Tem evento pra toda essa magia. Pô, não tem ninguém que chega lá então, gente, eu quero contar as coisas dando errado aqui. Eu acho que o brasileiro ele tem um problema de falar que se deu errado, parece que assim, eu tô falando mal de mim mesmo. Uhum. E tem um vínculo direto disso. Então, essa vontade que você tem talvez esteja muito velada nas pessoas, mas muita gente tem essa mesma vontade que você. Esse cara, joga ali, erramos, fizemos merda aqui, pô, tomando decisão errada. Acontece, tá tudo bem. Mas as pessoas que têm medo, não, isso vai manchar a imagem da marca. Sei lá. Eu também penso mais que nem você. Vamos falar a verdade, tá tudo bem, vamos arrumando. Porque a gente coloca todas as cartas na mesa. Você consegue fazer um jogo limpo. Eu entendo quais são as variáveis e atuo com as variáveis. Porque se eu não atuar com a realidade, gente, aqui, né? Quando a gente entra nos clientes, a gente faz um assessment para buscar essas verdades. Porque a gente fala, é uma empresa que tem muitos silos. Não, imagina. Silo? Aqui todo mundo é uma família. Família, odeio isso. Primeiro não é família, não. Aqui é profissional. Mundo de adulto, mundo profissional. Se requer coisas suas, a gente vai cobrar. Vou indicar um cara para você chamado Denis Xavier. Ele é um filósofo, professor da Federal de Uberlândia. E ele tem Puta, você vai adorar o cara. Porque, assim, ele tem um lado, ele fala assim, cara, empresa não é família. Família você tem na sua casa. Aqui na empresa, é a lógica do egoísta racional. Eu não quero alguém que aqui é uma família, porque qualquer problema que tiver, vai ter briga de família, como tem família, as pessoas vão romper, vai ter uma loucura toda. Eu quero aquele cara que é egoísta racional, que ele tem a família dele na casa dele, que ele tá aqui por um propósito muito claro,
que é para fazer a empresa ir para frente, e aí ele sabe que a empresa indo para frente, ele também cresce junto, seja ganhando bônus, seja subindo na carreira. Então esse cara é egoísta, ele tá pensando nele, e por isso ele faz o bem para a empresa. E esse cara, eu sei o que esperar dele. Eu sei como ele vai agir. E eu sei que ele vai fazer o melhor para a empresa. Mas não é família. Isso aqui esquece. Esse papo de família, esquece. Então, acho que ele tem um lado que você vai curtir. E tem muita coisa também. Por que eu não gosto? Além disso, eu não gosto da perspectiva de família. Porque a gente também não sabe ser família, né? tem um lado um pouquinho mais amplo que a gente não sabe ser família. A gente não sabe sentar e falar dentro da família. A gente não sabe sentar e falar de finanças, falar de medos. A gente não tem um momento dentro da família de todo mundo sentado à mesa, zero celular. Vamos compartilhar aqui. Como foi sua semana? Quais foram as suas dores? Na família, infelizmente, que são as pessoas mais valiosas, né, da sua vida, você fala de qualquer jeito. A gente não tem essa educação dentro de casa. Então, eu nem quero, por N motivos que você trata como família, porque você vai ter o mesmo comportamento. Outro ponto. Na minha família, pelo menos, se a gente tiver ido muito mal de grana, eu não vou falar assim, Ellen, obrigado, vai embora, porque na empresa tem que fazer. Se você não quiser, você afunda ela. Então, não é uma família mesmo, assim, cuidado com essa analogia, né? Exato, e essa clareza, mundo de adulto, eu gosto de falar sobre o mundo de adulto. E no mundo de adulto, a gente faz o que precisa ser feito. A gente não vive em prol... por isso que eu não gosto de falar da felicidade, né? Eu não vivo em prol... da felicidade o tempo todo. Isso não é ser adulto, isso é ser lunático, né? Isso é infantilização. É viver no mundo da fantasia. Exato. Então, assim, a minha filha de 9 anos querer ser feliz o tempo todo, ok, faz parte da infância. Agora, adultos, e eu faço desenvolvimento humano, adultos infantilizados é o que a gente mais tem, assim. E é pior? Meu Deus, é pior... É desesperador, porque eu tenho que dar um pause na estratégia de ser X e colocar essa base anterior de vamos entender quem é você? Vamos entender o porquê que você tá aqui? Você não tá aqui pra empresa te fazer feliz? Não quero. E assim, eu quero muito que você lide com a frustração. Porque quando a gente estuda sentimentos, né? A felicidade é um estado que você tá sempre para fora. Não é um estado reflexivo. Não é um estado que te permite parar e olhar o que tá errado. Porque quando você tá muito feliz, tem outras coisas ruins. Só que você não tá vendo. Porque você tá quimicamente envolto. Naquele êxtase. Naquele êxtase, você tá cheio de química que não vai te permitir raciocinar, olhar o todo, ficar em silêncio. Se preocupar com outras coisas. Se preocupar com outras coisas. Sim. Então, a felicidade, ela é mais uma das emoções que tem momento para isso. Agora, o foco no trabalho te permite o foco como adulto, profissional. O que eu vim fazer aqui? Né? Eu não vim aqui para ser uma família, eu não vim aqui para ser amiga. Eu tenho inúmeros amigos em consultoria, né? A gente termina, quero muito ser amigo. Só que ali eu estou prestando contas para uma marca. Ela espera de mim um determinado comportamento. E é esse que eu tenho que honrar. Do mesmo jeito que o cliente dela é o chefe dela, o cliente é o seu chefe ali. Então, você não tá ali para agradar ninguém, você tá ali para fazer o trabalho. Exatamente. E aí, como adulta, achar as técnicas, porque existem as técnicas deste como. Então, eu tenho o quê maravilhosamente sólido, que é o propósito, né? Eu tenho o meu porquê e eu ajusto o como de acordo com a situação. Então, até dentro da minha jornada de desenvolvimento de pessoas, que eu disse lá do iceberg, então, a base químico-física, ok, entendi de pessoas. Só que isso ainda é bem desafiador para eu colocar todo mundo entendendo. É um assunto complexo, sim, né? Sim. Exige muita coisa. O que eu faço para facilitar, né? Pensando em CX, o que eu faço para facilitar a vida das pessoas, para eu entender melhor, para eu ensinar as pessoas a se relacionarem? Aí eu me tornei especialista em perfil comportamental. E que aí facilita muito. Então, eu saio de uma base, que a nossa base químico-física é para todos. Então, todos os seres padrões da nossa espécie, todos os seres humanos. Eu aprendi o perfil comportamental, que eu já faço um funil melhor, né? Alguns. E aí, eu termino como persona, uma das técnicas de CX. Mas, eu tendo expertise em perfil comportamental, eu consigo separar. Eu entendo se aquela pessoa tá no lugar certo. Sim. Ela tá, porque boa vontade. Às vezes a gente, nossa, Elia, eu quero muito fazer lá. Aí você faz lá um mapeamento, que eu gosto muito de dados. O que você usa de teste para personalidade? ADV, eu uso o ADV da Dynametrics. Tá, bom, depois a gente fala de
te dar uma dica de um que você vai amar. Qual que é? Chama Label. Label foi desenvolvido por uns suíços. E o grande lance do Label é que ele, primeiro que ele não dá um quadrado. Pensa numa régua, pensa aquela de 1 a 100, e cada 1 a 10 é um quadrado, 11 a 20 outro. O Label, ele não fala assim, você é esse perfil aqui, toma, você é esse quadrado. Até porque ninguém é igual a ninguém mesmo, né? E se eu tô no número 11 e você tá no número 20, a gente tá no mesmo quadrado, mas a gente é completamente diferente. Então o Label, a primeira coisa é que você não consegue enganar ele. Ele dá inválido. Ele dá inválido porque você supervalorizou, porque você se desvalorizou, porque você não se conhece, porque você tentou manipular por N motivos, porque você não quis se mostrar, tá? E aí, quando dá válido o resultado, ele mostra um mapa de todos os pontos, como você é em relação a você, mesmo em relação a uma média de 15 mil executivos que foram mapear. Cara, o negócio é pancada. Pancada. Depois eu te mando que, assim, é um nível que todos os outros testes que eu já vi na vida são... É incomparável. Que legal. Dá mais trabalho, mas eu acho que se você que gosta disso, você vai adorar fazer o curso, aprender a aplicar e... Eu vou atrás. Não, eu te passo contato. Nossa, é essencial. Então, assim, dentro desse teste que a gente faz, e aí eu tenho até uma parceira de trabalho justamente no desenvolvimento de pessoas, a gente desenvolveu uma metodologia para facilitar disso, para todo mundo ter clareza de quem que eu sou, autoconhecimento. O impacto que eu gero no mundo. Então, assim, todo mundo, não tem exceção, todo mundo que passa por esse momento fala, nossa, agora tudo fez sentido para mim. Agora fez sentido porque eu tenho essa dor. Agora faz sentido porque eu tenho esse comportamento. Porque eu ajo ou reajo assim. Quando a gente não se conhece, a gente olha pro nosso amigo que está fazendo marketing ali, tá adorando fazer, fala assim, cara, é isso que eu vou fazer. Porque você vê o brilho no olho da pessoa e fala, eu também quero ter esse brilho no olho. Só que você não entende que o seu caminho deve ser diferente do dele. Exato. Então, se conhecer é fundamental para saber, cara, eu não vou me engajar nisso porque isso não tem nada a ver comigo. Eu vou me frustrar, eu vou ser muito pior que a Eren falando, porque, cara, é natural para ela se comunicar, ser extrovertida, enfim. E aí você tem que procurar o que faz sentido para você. Eu acho que esse lado de autoconhecimento é base mesmo. De novo, a gente aceitar, né? Então, quando você tem esse momento... E aí foi, de novo, o que aconteceu comigo. Quando eu descobri lá que eu era tóxica, que eu não conseguia me comunicar, e eu tive o acesso, né, a essa ferramenta, eu falei, eu não quero ser assim. Eu vi que eu sou assim, só que eu continuando assim, focada em resultado rápido, com muita qualidade, sem parar, entender de pessoas. Eu sou um trator, eu vou passando na floresta e derrubo metade das árvores aqui. E de boa vontade, esquece, sim, porque tá eu não tô indo na humanidade. Então, eu olhei meu perfil e falei, eu não quero continuar sendo assim, aceito. Olha pra minha história, faz todo sentido, carreira jurídica. E eu lembro que esse meu ex-chefe, né, lá da empresa, antes de eu empreender, o primeiro feedback que ele me deu, Matheus, foi assim, ele falou, doutora, eu adoro, lá bem no comecinho, doutora, eu adoro conversar com você. Você traz ideias, não sei o quê, em todas as reuniões. Isso é direto. Né? Eu não consigo entender o que tá passando na sua cabeça. Você não transparece nada. Ele falou, então eu fico na dúvida se eu tô falando abobrinha ou se você não fala nada, ok, eu não consigo ler você. E aí eu lembrei muito dele nessa hora, eu falei, que naquela hora eu não entendia. Eu falava, tudo bem, eu preciso, o que minha expressão traz? Você tem que entregar o resultado. Eu vou trazer pra você o resultado. Você me lê, né? E aí o que eu entendi depois que eu tive essa clareza, fiz meu teste, falei, tá, para aquele cargo que eu ocupava enquanto jurídico, advogada, aquilo era uma habilidade incrível. Imagina, eu tô lá na audiência, o juiz começa a cacetar ao meu cliente e eu começo a chorar. Ou falo, meu Deus, me desespero, mostro em expressões. Então, aquela habilidade que eu tinha e as pessoas não me acessarem, era essencial lá numa audiência. Agora, dentro do mundo corporativo, de liderança e influenciar pessoas, isso era terrível. Porque, de novo, eu era o quê? O elemento que as pessoas tinham medo. Eu não conseguia ser... Eu trazia cortisol. Então, a partir do momento que eu falei, ok, entendi quem eu sou, e a partir daqui eu vou me desenvolver, eu comecei a procurar habilidades e competências de pessoas para eu me comunicar, para eu conseguir ter expressões. Eu fui me humanizando também, então legal, é isso. Legal. Para a gente concluir aqui, conta um pouquinho do seu curso, do
Rasga a regra de ouro. Então, esse daí faz parte da metodologia que eu criei, e aí a Roberta e eu, que é a minha parceira de negócios em desenvolvimento de pessoas, a gente aprimorou e criou um curso específico, um treinamento específico para ter mais pessoas terem acesso, porque ela também trabalha em business e eu também, né, só para pessoa jurídica. E aí a gente percebia que eu quero isso, eu quero chamar, eu quero minha família tenha isso, eu quero, mas a empresa não vai pagar. Você quis extrapolar o seu conhecimento para a pessoa física. Exatamente. Então, a gente criou esse curso para pessoas físicas também entenderem quem elas são e o que elas fazem com quem elas são, né? Qual o impacto que elas causam no meio. Esse treinamento que eu dou nos meus clientes, que rasga a regra de ouro, é justamente disso, da pessoa entender que, e vem para a experiência de cliente como experiência do colaborador, não é para ela. Eu, dentro de negócios, se eu aplicar a regra de ouro, eu matei a história. Eu venho naquela perspectiva, eu vou aplicar a regra de ouro para o meu cliente. Eu tenho um perfil que eu gosto de agilidade. Aí o meu cliente tem um perfil mais de estabilidade, que gosta de tempo. Eu vou na regra de ouro, eu vou aplicar a regra de ouro. O que eu faço? Vou de trás para frente, falo rápido, não dou muito documento, não formalizo que não preciso, o meu perfil não precisa hoje, né? Aí eu faço a mesma regra de ouro, vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. O outro tem um perfil estável, que não vai decidir na hora, que precisa de mais tempo, que precisa de mais dados. E aí, se eu aplicar a regra de ouro em negócios, acabou. Eu perdi a chance de me comunicar. É a mesma coisa, eu chego na Rússia, eu quero ter muito resultado, eu quero passear lá, bater perna, ser independente, não ter guia. Conhecer tudo o que está acontecendo, entender a história. Entender cultura, mas eu não aprendi russo. Então, o rasgue a regra de ouro é para que a gente aplique a regra de platina. Eu tratar o outro como o outro quer ser tratado. Experiência de cliente é isso, nada mais do que isso. Então, eu entendo o meu consumidor. A gente vê, né, as generalizações. O 880, que o mundo de adulto maduro entende que não é 880, né? Tem 77 números aí entre eles. Eu fui num cliente, era um cartório. Vou dar esse exemplo porque materializa muito, Matheus. E aí todo mundo fala assim, todo mundo agilidade, né? Então, todo mundo agilidade, eu escutei aí agilidade, então todo mundo quer agilidade, eu quero agilidade, vou colocar agilidade pro meu cliente. Aí você pega o aposentado, sei lá. Nem isso, Tá. Isso daí é mais fácil de enxergar, mas Tá. A regra de ouro então, eu gosto de agilidade, o que o dono fez? Colocou totens automáticos no cartório de registro de imóveis. Tudo lá automático e tal. Aí eu fui lá, ele falou assim, não tem o que se fazer aqui. Eu venci. Eu venci. Olha só, agilidade, Ellen, eu sou um dos cartórios mais ágeis que tem do Brasil. Aí eu falo assim, tá, vamos entender a história. O seu cliente, a gente está falando de registro de imóveis. A escritura é a única certeza jurídica que aquele imóvel é realmente seu. E é um momento importante a compra do imóvel. É o momento final. É aquele momento que você desejou, que você falou, é meu, da minha família, agora é meu. Tá aqui o papel. Quem cospe o papel? A máquina. Falei, essa agilidade que você colocou serve para alguns momentos da jornada. Não são para todos. No momento final, que é o momento do êxtase, você venceu. É seu. Chama numa sala, Esse dá um café, parabéns, vamos. Não, aí vem a regra de ouro. Mas eu quero rápido. Então, mas não é pra você. Não é pra você. Você já tem 12 imóveis, pra você um a mais, um a menos, não muda nada. Em business, não é pra você. Rasgue a regra de ouro. Aplica a regra de platina. Como o outro quer ser tratado. Entenda o momento da jornada dele. Ele quer ser tratado assim, é disso. Coloca o negócio dourado, a pastinha dourada. Eu tenho um cliente no Rio Grande do Sul que é especialista nisso, coisa mais rica. Tem champanhe. A caneta, leva para casa a caneta. Tá no envelope lá com o nome do cartório, bonito. Existe uma sala para as pessoas sentarem e comemorar. Aí é a felicidade, aí vale. Comemorar aquela conquista. Não é fácil comprar um imóvel. E você entrou no cartório com uma ideia de tirar um documento e viver uma experiência. Pô, aí sim, todo... Aí o que o cartório fala? Escritura, aí você vai lá e faz a escritura, você
chama o corretor, aí você chama lá a construtora, que, olha, eles estão pensando no meu cliente, então é lá que eu vou. Lá tem Vou indicar lá. Vou indicar, é lá que eu vou fazer mais. Então, você começa entendendo o momento da jornada do cliente, o que faz sentido para ele, regra de platina, tratar o outro como o outro quer ser tratado e não como eu. Então, essa é a máxima de tudo. Não é para mim. Eu não estou a serviço, meu serviço. Eu gosto de uma maneira, mas não é sobre mim. E o curso, então, é também pensando no outro, que não é para você, que você trabalha com business, mas para a pessoa física. Nessa perspectiva de escutar cada vez mais isso. Agora as coisas fazem sentido. Agora eu entendi aceitação e eu consigo dar o próximo passo. Porque até esse momento da gente mostrar com dados quem é a pessoa e ter essa clareza e ela começa a enxergar ela e as outras de outra maneira, existe essa rusga de é contra o que a gente pessoaliza muito, né? É contra mim, falou assim, foi muito rápido, não me deu bom dia, ou não. É o perfil dela. Ela tem habilidades e competências desenvolvidas para aquilo. Então, assim, rasga a regra de ouro, aplica a regra de platina. Entendendo quem é a empresa, para quem é e o como isso vai se desenvolver no mundo de adultos. E para provar que a Ellen vive o que ela fala, ela me trouxe um presente. Então, quem vier de convidado e quiser me trazer um presente, eu não fico chateado. Muito pelo contrário. Vamos abrir aqui. Ellen, muito obrigado pela nossa entrevista. Foi muito legal. Obrigado pelos presentes. Não gosto disso, viu? Não. Pra adoçar a vida. Né? É químico, gente. Vai direto, dopamina direto no cérebro. Exato. Muito obrigado, Ellen. Valeu mesmo. Eu que Foi agradeço. Show de bola. É um prazer absurdo estar aqui. Estou à disposição, tá? Quem quiser, esse é o meu propósito. Se alguém chegar até você e quiser mais conversar... A gente posta todas as suas redes. Por favor, à disposição, porque no mundo real, no mundo de adulto, é desafiador, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Boa. Muito obrigada. Fechou. Tchau, gente.